Olá, estudante! Na última aula nós falamos sobre potenciação com números negativos. Hoje nós vamos estudar as propriedades dessas potências. Na verdade, as propriedades das potências com números negativos são as mesmas propriedades das potências para números positivos. Porém, com aquela sutileza de se trabalhar com o número negativo e aquela atenção especial aos sinais. Então vamos dar uma olhada aqui no material. Estamos na aula 5, potência com expoente inteiro, continuação, que é uma continuação da aula anterior. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: para multiplicarmos potências de mesma base, devemos escrever a seguinte propriedade: a elevado a m vezes a elevado a n é a elevado a m mais n. Esta propriedade é a mesma que a gente já utilizou há 2 aulas atrás, certo? Mantém a base e somam-se os expoentes. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a menos 6, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os expoentes, então vai ficar 2 mais menos 6, certo? Mantém o 5 e soma em cima. 2 mais menos 6, a gente tem que primeiro fazer a regra de sinal entre o mais e o menos. Mais com menos vai ficar menos, então fica 2, 5 elevado a 2, menos 6. Quanto que é 2 menos 6? Menos 4. Então, ficamos com 5 elevado a menos 4. 5 elevado a menos 4, 5 elevado a menos 4, 5 elevado a menos 4, pela propriedade da potência, 5 elevado a menos 4 é a mesma coisa que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Certo? Então, 5 elevado a menos 4, aqui não está calculado, mas podemos fazer, tá? 5 elevado a menos 4 é o mesmo que 1 sobre 5 elevado a 4. Então, essa propriedade da multiplicação de potências de mesma base, ela vale tanto para produtos de potências de mesma base positivo, se o expoente for positivo, ou se o expoente for negativo. Então, a gente fez o quê? Repetiu o 5, somou os expoentes, 2 mais menos 6. 2 mais menos 6 fica 2 menos 6, que equivale a 5 elevado a menos 4. Só que 5 elevado a menos 4 é 1/5 elevado a 4. Então, dessa forma, nós transformamos ali o resultado final. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. Nós vamos fazer o quê? Meio fosco. Nós vamos repetir a base e vamos somar os expoentes, tá? Então, vai ficar 10 elevado a menos 3 mais menos 2. Mais menos 2. Só que mais com menos dá menos, então vai ficar menos 3 menos 2. Quanto que é 10 elevado a menos 3 menos 2? Basta fazer menos 3 com menos 2, que vai ficar menos 5. Então, fica 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5, pela regra, 10 elevado a menos 5, pela regra da propriedade da potência, 10 elevado a menos 5 fica 1 sobre 10 elevado a 5, ok? 1 sobre 10 elevado a 5. Muito bem, vamos para o próximo. 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. O que diz a propriedade? Que eu repito a base e somo os expoentes. Não importa qual seja o n. Nesse caso, o n é um número inteiro. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu repito a base e somo a parte de cima. N mais 3... que vai ficar n mais 3. Como eu não sei o valor de n, certo? Fica 2 elevado a n mais 3. Então, essa propriedade é válida para multiplicação de potências de mesma base. A segunda propriedade fala da divisão de potências de mesma base. Então, se eu tenho 2 potências de mesma base e eu quero fazer a divisão entre elas, eu vou fazer o quê? Repetir a base e subtrair os expoentes.
Então, A elevado a M dividido por A elevado a N, eu repito A e subtraio em cima. M menos N, certo? Pode ser dado na forma de quociente ou pode ser dado como divisão, usando o sinalzinho de dividir lá. Então, aqui, se eu tenho A elevado a... Se eu tenho um número escrito como divisão, eu vou repetir a base e dividir, subtrair os expoentes. Se eu tenho ele escrito como fração, a mesma coisa. Repete a base e subtrai os expoentes. 6 elevado a 4 divididos por 6 elevado a 7. A base é 6 em todos os casos, tá? A base continua sendo 6. Então, aqui, 6 elevado a 4 divididos por 6 elevado a 7, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Vai ficar 6 elevado a 4 menos 7. Repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 7 é o quê? Menos 3. Então, vai ficar 6 elevado a menos 3. 6 elevado a menos 3, se quiser, pode transformar em fração. 6 elevado a menos 3... 6 elevado a menos 3 é o quê? 6 elevado a menos 3, de acordo com a propriedade da potência com expoente negativo, é 1 sobre 6 elevado a 3, certo? Pode ser escrito dessa forma que também dá certo. O próximo lá, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes, aqui não pode confundir, tá? Aqui nós estamos falando de multiplicação. Vamos voltar aqui. Vou voltar a partir daqui, porque tem um erro no slide, tá? Aqui, não dá pra perceber. Pronto. Vamos para o próximo exemplo. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 2. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Eu faço o quê? Repito 10, que é a base, e subtraio os expoentes. Vai ficar 3 menos 2, certo? A propriedade diz isso. Mantém a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai ficar 3 mais 2. 10 elevado a 3 mais 2. E, portanto, deixa eu apagar aqui. 3 menos 2, que fica 3 mais 2. E, portanto, 10 elevado a quinta. Não tem problema, o resultado nem sempre vai dar um expoente negativo, tá? Pode ser que o resultado seja positivo. A propriedade tem que ser feita, adequadamente. Mantenha a base e subtrai os expoentes. Se o resultado dessa subtração for um número positivo, vai continuar sendo positivo. Se o resultado dessa subtração for um número negativo, vai se transformar em fração, ok? Próximo. 2 elevado a menos 5 divididos por 2 elevado a menos 7. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? É só repetir a base, subtrair os expoentes. Vamos lá? 2 elevado a menos 5 divididos por 2 elevado a menos 7. Repetiu a base, 2 elevado a menos 5, 2, e subtraiu os expoentes. Vai ficar, ó, menos 5 menos 7. Não pode esquecer do parênteses, por quê? Porque não se pode colocar dois sinais juntos, tá? Menos com menos aqui vai ficar mais. Se você colocar juntos, se você não colocar o parênteses, é capaz que você esqueça que tem que fazer o joguinho de sinal, tá? Então, não esquece de colocar. Menos 5, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2 elevado a menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 é 2. Então, nesse caso, ficou 2 ao quadrado, que equivale a 4. Não precisa colocar, mas é 4. E com letra? O que muda com letra? Não muda nada, tá? Eu vou fazer esse com letra aqui com vocês. Vocês vão pensando e vou escrevendo aqui. 3 elevado a n menos 2 sobre
3 elevado a n mais 1. 3 elevado a n menos 2 sobre 3 elevado a n mais 1. Então, vamos fazer juntos esse daqui. Vamos lá. Primeiramente, eu vou repetir a base, tá? A propriedade diz que eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou repetir a base. 3. Agora, eu vou subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo. Vai ficar n menos 2 menos... Esse parênteses aqui não faz diferença, tá? Eu coloquei só para você entender que tudo que está em cima, não importa o que seja, é tudo. Pega tudo que está em cima e coloca lá. Menos tudo que está embaixo. Tá? N menos 2 menos n mais 1. Agora, vamos fazer o quê? Agora eu vou tirar esses parênteses, tá? Para não complicar a vida da gente. Então, vai ficar o quê? 3 elevado a n menos 2. Esse não precisava mesmo, eu só coloquei para destacar. Agora, esse daqui tem que ficar esperto, porque é aqui que a maioria das pessoas erra, tá? Esse menos n mais 1 aqui, ó, esse menos que está aqui na frente significa que o sinal de todo mundo que está ali vai ter que mudar. Então, o n aqui, que é positivo, como não tem nada na frente, é positivo, vai ficar negativo, vai ficar menos n. E o 1 aqui, que é positivo, também vai ficar negativo, vai ficar menos 1, certo? O sinal de menos aqui muda o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, menos entre parênteses n mais 1 vira menos n menos 1. Agora, eu posso cancelar o n com n, esse com esse, porque n menos n dá 0. E fiquei com menos 2 menos 1, que equivale a menos 3, certo? Pela propriedade da potência negativa, quando o expoente é negativo, esse número vai para o denominador. Então, vai ficar 1/3 elevado a 3. 3 elevado a menos 3 é 1/3 elevado a 3, certo? Então, é essa o último exemplo aqui da propriedade da divisão de potências de mesma base. Tá lá. 3 elevado a n menos 2, divididos por 3 elevado a n menos 1, vai ficar 3 elevado a menos 3, que é 1 sobre 3 elevado a 3. A terceira propriedade é o quê? É a potência de uma potência, tá? É a mesma propriedade que vale para a potência com expoente natural, também vale para a potência com expoente inteiro. Se eu tenho a potência de uma potência, eu vou fazer o quê? O produto entre elas. Não importa se esse número é positivo ou negativo. Vou fazer o produto. Então, como é que fica aqui? 10 elevado a 3 elevado a menos 2. 10 elevado a 3 elevado a menos 2. Eu vou repetir o 10 e multiplicar os expoentes. Fica 10 elevado a 3 vezes menos 2. Então, eu repito 10 e multiplico os expoentes. 3 vezes menos 2 vai ficar 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 6, certo? Pode estar assim ou pode estar assim, que é a mesma coisa, ok? 5 elevado a menos 1 elevado a menos 3. O que eu faço? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. É isso que diz a propriedade. Repete o A e multiplica esse com esse. Então, 5 elevado a menos 1 elevado a menos 3 vai ficar 5, repito 5, e multiplico menos 1 vezes menos 3. Menos 1 vezes menos 3, não pode esquecer de fazer jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 5 elevado a 3. Se quiser calcular, 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25, vezes 3, vai dar 125. Não é obrigado a calcular, tá? Mas se quiser, pode. 125, ok? Letra C. 10 elevado a x elevado a 5. 10 elevado a x elevado a 5 é a mesma coisa, tá? Não importa se o número aqui é um número qualquer. A gente vai usar sempre a mesma propriedade, repetir a base e multiplicar os expoentes. Nesse caso, x é um número inteiro, tá? Mas poderia ser qualquer número.
x vezes 5 é o quê? 5x. Então, vai ficar 10 elevado a x vezes 5, que é 10 elevado a 5x. Repete a base e multiplica os expoentes. A quarta propriedade vale para o produto elevado a um expoente e para o quociente elevado a um expoente. A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. A gente distribui o expoente para o primeiro e para o segundo. Mesma coisa se for divisão. Distribui para o primeiro e distribui para o segundo, certo? A gente já tinha visto essa propriedade nas aulas anteriores, que valia para números naturais. E como eu disse, as mesmas propriedades que valem para números naturais também valem para números inteiros. Então, a gente pode continuar fazendo usando as mesmas ideias das outras aulas. 2 vezes 5 elevado a menos 4. Aqui a ideia não é calcular, tá? É só aplicar a propriedade. Então, vamos lá. 2 vezes 5 elevado a menos 4, como é que fica? Eu vou distribuir esse menos 4 para o 2 e distribuir esse menos 4 para o 5. Vai ficar o quê? 2 elevado a menos 4 vezes 5 elevado a menos 4. Um para o primeiro e um para o segundo ali. 7 divididos por 2 elevado a menos 3. Se vale para multiplicação, também vale para divisão, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir esse menos 3. Um para o 7 e outro para o 2. Vai ficar 7 elevado a menos 3 divididos por 2 elevado a menos 3. 7 elevado a menos 3 divididos por 2 elevado a menos 3. A gente distribui o expoente para o primeiro e para o segundo. Tem que ficar esperto, porque essas regras elas valem em casos específicos de multiplicação e divisão. Como eu já disse, não vale para soma, tá? Se aqui fosse 2 mais 5, seria uma coisa totalmente diferente. Se aqui fosse 7 menos 2, por exemplo, seria uma coisa totalmente diferente. Então, ela só vale quando é multiplicação ou divisão. 10 vezes x elevado a menos 2. 10 vezes x elevado a menos 2 pode ser entendido assim, ó. 10 vezes x é 10x, tá? Elevado a menos 2. 10x elevado a menos 2. Eu vou fazer assim primeiro, depois eu vou fazer assim, tá? Para você entender a semelhança entre os dois. O que diz aquela outra propriedade que a gente viu anteriormente lá? Que quando eu tenho um expoente negativo, isso aqui vem para o denominador, certo? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 10x elevado a 2, ok? A propriedade diz isso. Quanto que é 10 elevado a 2? Aqui, como eu tenho produto, eu distribuo. 10 elevado a 2 vai ficar 100, x elevado a 2 fica x elevado a 2. Então, fica 1 sobre 100x ao quadrado. E fazendo dessa forma, tem que dar igual, tá? Eu distribuo aqui e distribuo aqui. Fica 10 elevado a menos 2 vezes x elevado a menos 2. Até vou apagar porque tenho resolvido ali. 10 elevado a menos 2 vezes x elevado a menos 2. Aí, a partir disso aqui, a gente faz o quê? 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2. X elevado a menos 2 é 1 sobre x elevado a 2. Ok? Tem que chegar naquele de lá, igual aquele. 10 elevado a 2 é 100, então aqui fica 1 centésimo. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, que equivale, aqui eu multiplico, 1 sobre 100x ao quadrado, ok? Então, é o mesmo jeito de resolver dois problemas diferentes, tá? Duas formas diferentes de resolver o mesmo problema, na verdade. Aqui eu tenho, considerando como uma potência negativa, tá? Transforma em denominador e fica mais fácil. Aqui, considerando como um produto, eu distribuo e depois transformo, tá? Isso não precisa fazer nesse momento. A ideia mesmo era só aplicar a definição aqui, a propriedade, tá? Mas, para vocês saberem, há mais coisas a se fazer no futuro, tá? Você pode pegar essas ideias aqui dessas propriedades e fazer várias coisas. Você pode simplificar de várias maneiras diferentes. X divididos por 5 elevado a menos 1. O que eu faço? Coloco 1 aqui, coloco 1 aqui, tá?
esse menos 1, ele vai ficar em cima do x e também vai ficar em cima do 5. Então, um aqui e um aqui. Aí vai ficar como? X elevado a menos 1. Vou pegar aqui que ficou. X elevado a menos 1 vezes, divididos por 5 elevado a menos 1, tá? Se quiser simplificar melhor, você pode fazer aqui, ó. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5, ok? E é divisão. Então, repete a primeira, inverte a segunda. 1 sobre x vezes 5 sobre 1. Repete a primeira, inverte a segunda, vai ficar 1 vezes 5 dá 5, x vezes 1 fica x. Esse vira 5 sobre x, tá? Claro que aqui a gente só pensou em aplicar a propriedade, mas se quiser continuar, é legal, vale a pena fazer as simplificações todas, até porque essa parte de potências inteiras, ela é um pouquinho complicada de lembrar de tudo que você pode fazer com frações. Mas eu já disse, se você não tem muito domínio das frações, vai no YouTube, procura videoaulas, soma de fração, multiplicação de fração, divisão de fração, fica craque nisso que você vai ver, que vai ser bem tudo mais fácil. Bom, vimos o quê? Nós vimos que todas as propriedades estudadas para as potências com expoente natural, que foi da 2 aulas atrás, da aula 3, também valem para potências de expoente negativo. Tudo que a gente já aprendeu lá continua valendo aqui, certo? Ou seja, a multiplicação, que repete a base, soma o expoente, a divisão, que repete a base, subtrai o expoente, a potência de uma potência, que é aquela que você multiplica os expoentes, certo? Qualquer outra, A vezes B, o produto elevado a uma potência, que você distribui o expoente, um para o primeiro e para o segundo, a divisão de uma potência, que você distribui as divisões, uma para o primeiro, uma para o segundo. Então, tem várias propriedades, todas que a gente viu antes, continuam valendo aqui, certo? Então, vamos dar uma praticada aqui em alguns exercícios, tá? Lembrando que aqui nós vamos utilizar as propriedades das potências que nós vimos nessa aula. Eu coloquei aqui as propriedades das potências para vocês, tá? E eu vou esperar um pouquinho para vocês fazerem ali a letra A e eu já volto com a correção dela, tá? Quem está assistindo pelo aplicativo, vale lembrar que essa aula é uma aula que também é transmitida pela televisão, por isso que eu costumo dar o tempo para os alunos fazerem, tá? Para vocês poderem acompanhar a aula praticando também. Vamos dar uma olhada aqui no exercício número 1, na letra A. 0,5 elevado a menos 5 vezes 0,5 elevado a menos 3. Então, o que a gente vai fazer? A propriedade diz o seguinte, que se eu tenho um produto, eu devo A elevado a N vezes A elevado a N, eu devo repetir a base e somar os expoentes, certo? Eu repito a base e somo os expoentes. Qual é a base aqui? A base é 0,5, ok? Então, eu repito ela e somo os expoentes. Vai ficar 0,5 elevado a
Somando os expoentes, vai ficar menos 5 mais menos 3, certo? Repito a base e somo os expoentes. Menos 5 mais menos 3, aqui mais com menos vai ficar menos. Então, vai ficar 0,5 elevado a menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3 é quanto? Se eu devo 5 e devo 3, então eu devo 8. Isso vai ficar 0,5 elevado a menos 8, ok? Então, a letra A lá era o quê? 0,5 elevado a menos 5 vezes 0,5 elevado a menos 3 vai dar 0,5 elevado a menos 8, certo? Não há necessidade do parênteses nesse caso, tá? Só coloquei para ficar mais em destaque, mas não há muita necessidade do parênteses ali. Então, 0,5 elevado a menos 5 vezes 0,5 elevado a menos 3 é 0,5 elevado a menos 8. Agora, vamos pensar ali na segunda. Vou dar um tempinho para vocês pensarem ali na letra B. Lembrando que ali nós temos divisão. Divisão faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes, certo? Vamos lá. Vamos lá então. 1/3 elevado a 7 divididos por 1/3 elevado a menos 8. Vamos fazer aqui. 1/3 elevado a 7 divididos por 1/3 elevado a menos 8. O que a gente faz? Aqui estamos nos referindo à divisão. Então, a gente faz o quê? A elevado a m dividido por a elevado a n. A elevado a m divididos por a elevado a n, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar a elevado a m menos m, certo? A elevado a m menos m. Então, eu vou fazer, qual é a base aqui? Quem é o a? O a é 1/3. O m é esse, o n é esse, certo? Só comparar os dois. Esse elevado a esse e esse elevado a esse. Esse elevado a esse e esse elevado a esse, eu faço o quê? Subtraio um do outro. Então, vai ficar 1/3 elevado a 7 menos esse expoente aqui que é menos 8. Não, já é negativo, professora, não tem problema. Você vai repetir a base, subtrair o expoente, seja ele qual for, positivo ou negativo. Nesse caso, como é negativo, tem que colocar entre parênteses, tá? 7 menos menos 8 é 7 mais 8. 7 mais 8 vai dar 15. Então, vai ficar 1/3 elevado a 15. Aqui não tem nem muito o que simplificar, porque 3 elevado a 15 é um número muito, muito grande. Então, a gente vai deixar mesmo como 1/3 elevado a 15. Dá uma olhada no próximo lá, na letra C. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a x. Como que fica? Pensem aí.
10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a x. Vejamos. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a x. Acho que assim fica bom. Eu vou fazer o quê? Eu tenho divisão ali de acordo com a propriedade, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3 menos o expoente desse daqui, que é x. Menos 3 menos x. Tem mais alguma coisa o que fazer aí? É possível fazer mais alguma coisa? Não tem mais nenhuma opção, porque a gente não sabe quanto que vale o x, né? Se a gente tivesse valores para x, poderia calcular, mas como não tem, a gente só pode esperar que ele seja um número real, ok? E aplicar a definição, que é manter a base e subtrair os expoentes. A letra D, 5 elevado a 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Na letra D nós temos o quê? Nós temos potência de uma potência. Potência de uma potência, tá? Vamos lá. Qual dessas regrinhas a gente vai usar lá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima? O que vocês acham que vai ser? A primeira é produto de potência de mesma base, que você mantém a base, somos expoentes. A segunda é divisão de potência de mesma base, que você mantém a base e subtrai os expoentes. E a terceira é potência de uma potência, onde você tem expoente em cima do expoente, que é o caso da letra D. Então, a gente vai usar a terceira propriedade lá, tá? A elevado a m elevado a n. Pensem aí um pouquinho como é que fica. Cinco elevado a 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Não sei se vocês conseguiram fazer, mas vamos dar uma olhada aqui como é que fica. 5 elevado a 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, então a gente vai estar na terceira propriedade, a elevado a m elevado a n, certo? A gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Fica a elevado a m vezes n, certo? Mantemos a base, multiplicamos os expoentes. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Se você tem mais do que 2 expoentes, basta ir multiplicando todos eles, certo? Então, vai ficar esse vezes esse, ok? Não pode esquecer da regra de sinal. Se for positivo, não precisa colocar parênteses. Se for negativo, tem que colocar entre parênteses. Então, vai ficar 5 elevado a 4 vezes menos 2, 4 vezes menos 2, vezes menos 1, certo? 4 vezes menos 2 vezes menos 1. Aqui, menos com menos vai ficar mais, 2 vezes 1 é 2, então fica 4 vezes 2. 5 elevado a 4 vezes 2, que é 5 elevado a 8, certo? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Menos com menos, mais. Então, 5 elevado a 8 não precisa colocar parênteses, porque a base é negativa, é positiva, então não tem necessidade de colocar parênteses. Então, fica 5 elevado a 8. Próximo lá, letra E. 5 terços elevado a menos 3. Quando a gente tem expoente negativo, faz o que com a fração mesmo? Lembram? Pensem lá. Quando tem expoente negativo, vira a fração, faz o que com ela?
terços elevado a menos 3. Vamos lá. Vamos comigo aqui. 5 terços elevado a menos 3. 5 terços elevado a menos 3. O que você vai fazer? Quando nós temos expoente negativo, a gente inverte a fração, tá? 5 terços elevado a menos 3 vai ficar 3 quintos elevado a 3. Não tem muito erro, tá? 5 terços elevado a menos 3 é 3 quintos elevado a 3. Você inverte a fração e muda o sinal do expoente. Se era negativo, fica positivo. Então, 5 terços elevado a menos 3 é a mesma coisa que 3 quintos elevado a 3. Se você quiser, pode calcular aqui, ó. Isso aqui é tranquilo de calcular. O que acontece com esse 3 aqui? Vira 1 em cima e 1 embaixo, tá? 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Aqui vai ficar 27. E 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5 vai ficar 125. Vamos ver se dá para simplificar. 5, 6, 7, 8. Não, não dá, certo? Então fica 127 sobre 127 sobre 125. Não tem necessidade de você abrir aqui, tá? Assim já está muito bem respondido, assim também. Mas se você quiser deixar a resposta mais completa, é legal fazer o cálculo para transformar certinho em fração sem potência. Deixa eu fazer um outro aqui parecido com esse, só para ficar bem claro, tá? Porque vocês têm que ter bem definida essa noção do que acontece quando o expoente é negativo. Se for 2 quintos elevado a menos 2, como é que fica? Se o expoente é negativo, primeira coisa você vai fazer o quê? Inverter. Vai ficar 5 meios. E o sinal do expoente muda. Pronto, ó. 2 quintos elevado a menos 2, inverte, virou 5 meios elevado a 2. Se quiser calcular agora, 5 elevado a 2 é 25, 2 elevado a 2 é 4. Pode calcular, sem problema nenhum, tá? E se ao invés de fração for número? 3 elevado a menos 2, por exemplo. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa. 1 sobre 3 elevado a 2 é igual, tá? Só que o número de baixo aqui é 1, então o 1 que estava aqui embaixo vai para cima, é só inverter. É a mesma ideia sempre, só que aqui você tem um número para inverter, aqui você não tem, então você coloca 1. 3 elevado a menos 2 é 1 terço elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1, 3 elevado a 2 é 9, pronto, fica 1 nono, tá? Então, são as regrinhas, claro que a gente já viu essas aqui, mas estou repassando porque vocês não podem esquecer, tá? É bem importante que vocês lembrem dessas regrinhas aqui. Vamos fazer o próximo lá. F. Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem na letra F. A letra F vai usar duas propriedades. Não esqueçam que quando a gente tem um produto aqui nessa letra F, vocês vão usar a propriedade de distribuir o expoente, tá? A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Um para o primeiro, um para o segundo, tá? Claro que ao fazer isso vai acontecer de quê? De repente aparecer um númerozinho, uma outra propriedade para usar, uma outra expressão que você pode usar ali, tá? Então faça com bastante calma.
elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 3. Vamos dar uma olhada aqui. 3 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 3. A propriedade que nós vamos usar em primeiro momento vai ser a propriedade da potência de uma potência. Tá? Aliás, do produto aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó. O produto entre dois números elevado a um expoente. Tá? Porque eu tenho um parênteses, uma conta de vezes ali dentro e um expoente em cima. Então, primeiro eu vou fazer a distribuição do expoente, depois eu vou verificar o que acontece com cada um dos expoentes, tá? Então, eu vou pegar esse menos 3 que está aqui, ele vai vir aqui e vai vir aqui, tá? Eu vou distribuir o expoente. Vai ficar 3 elevado a menos 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a menos 3, ok? Com isso aconteceu o quê? Esse número aqui veio parar aqui junto com menos 2, esse número aqui veio parar ali junto com menos 3, tá? Eu distribuí os expoentes tanto para o 3 quanto para o 2. Agora a gente vai multiplicar os dois, porque nós vamos usar esta propriedade aqui, ó. A potência de uma potência, tá? Então eu pego e multiplico m vezes n. M vezes n vai ficar então esse vezes esse. 2 menos 2 vezes menos 3. Fica 3 elevado, menos com menos fica mais, 2 vezes 3 fica 6, vezes 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, certo? Se você quiser, pode colocar esse 2 elevado a menos 3 para baixo, também pode. Qual que era a regra lá? A elevado a menos n, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3, certo? Eu posso colocar para baixo, se quiser, tá? Nesse caso, eu vou deixar assim mesmo, mas se quiser simplificar, é possível simplificar de várias formas diferentes isso aqui. Então, ali a nossa próxima. 3 elevado a menos 2 vezes 2, tudo isso elevado a menos 3, vai ficar 3 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 3. E por último, nós temos ali a letra G. 2 elevado a menos 8, divididos por 3 elevado a quarta, tudo isso elevado a zero. Ora, tá brincando com a gente, né? Qualquer coisa elevado a zero é quanto? 1. Então, não interessa o que tem ali dentro do parênteses, tá? É aquele número elevado a zero, isso vai ser 1 para qualquer número, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Tomara que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que possam levar isso para adiante, estudar cada vez mais e se tornarem pessoas extraordinárias. Até a próxima!